Bom dia, pessoal. Para quem está chegando. Ok, deixa o pessoal chegando aí mais para a gente começar, tá? Para quem já está aqui, a aula hoje vai um pouquinho mais curta, a gente vai até às 11h10, mais ou menos, tá bom? Vai ser uma aula mais teórica e é isso. Eu já conversei com o Danilo, aí nós vamos até 11h10, 11h20 no máximo, tá? A ideia é chegar até às 11h10, porque a gente só vai explorar o capítulo 8, né? Os conceitos do capítulo 8 de Química 2, tá? Vocês estão me ouvindo e vendo certinho? Olha só, pode ser que em algum momento esse celular ele tem um pequeno problema porque ele é um pouco antigo e trava a câmera. Aí pode ser que se eu começar a me movimentar muito lento é porque a câmera travou. E aí eu desativo a câmera rapidinho e a gente continua a aula, só para não dar lag aí na minha fala e nem nada. Só nós que vamos participar hoje? Será? 1, 2, 3, 10 pessoas. Eu vou dar mais um minutinho enquanto só o livro abre aqui. E aí a gente começa a nossa aula. Tá, pessoal, para quem já está aí, ó, é o livro 3 de Química 2. A gente vai começar hoje o capítulo de número 8, tá? A gente ficou um bom tempo no capítulo de número 7 desse conteúdo. Eu passei, olha lá, já começou a travar um pouco. Eu passei a lista de exercício para vocês e eu espero que vocês estejam fazendo a lista porque ela é muito importante. Porque ela vai trazer ali uma série de informações que são relevantes para você conseguir fazer uma boa aula, entendeu? Fazer uma boa aula, não. Só um minutinho. Fazer um bom capítulo. Pronto, desculpa, é porque minhas cachorras danaram, não sei se vocês ouviram, né? Minhas cachorras danaram a latir e tinha gente lá no portão. Fui lá acalmar. Vamos lá, pessoal. Olha só. Vou compartilhar a tela com vocês. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, infelizmente, vai pegando a aula aí pelo caminho, tá? E nós vamos começar a falar sobre esses conceitos de termodinâmica, tá bom? Então, olha só. Tudo que a gente estudou até agora continuará sendo aplicado efetivamente em todo o estudo que a gente for fazer. Tudo. Então, ficar atento àquelas questões de como calcular a concentração, como prever as propriedades coligativas de um solvente. Isso é muito importante. A gente vai fazer uma aula de revisão na semana que vem, que eu vou pegar alguns pontos importantes desses capítulos para a gente retomar. Mas a gente vai seguir o nosso caminho, né? Eu vou fazer essa aula de revisão porque vai ter a verificação de habilidades, né? Vocês já receberam, eu acho, o conteúdo. Eu vou cobrar soluções, vou cobrar propriedades coligativas, mistura de soluções com reações químicas,
Vou cobrar também nomenclatura de compostos orgânicos. A gente já fez bastante desses exercícios. Tem aula de nomenclatura de compostos orgânicos lá no YouTube. Eu fiz essa aula, eu usei o software. A gente fez, foi logo uma aula do início de quando a gente começou todo esse processo de aula online. Então, vejam essa aula. Também tem a aula lá sobre mistura de soluções com, sem reação química. Tem a aula de soluções. Então, peguem os vídeos lá que foram produzidos por eu mesmo que produzi e estudem para dar uma revisada também, uma reforçada nesses pontos. Vamos lá. Olha só. O que é esse conceito que a gente vai começar a ver nesse capítulo 8? Vai se estender para o capítulo 9 e para o capítulo 10. Olha lá, ó, aqui do lado aqui, ó. Termodinâmica química, termoquímica 1, termoquímica 2. Então, são 3 capítulos que vão envolver esse conceito chamado de termodinâmica química ou de termoquímica, tá? Resumidamente. O que é isso? Então, o que a gente vai estudar nesses capítulos 8, 9 e 10, que envolve esse conceito chamado de termoquímica? Nós vamos estudar como que a energia na forma de calor, então essa é a ideia de todos esses capítulos, é compreender como a energia na forma de calor, ela afeta o comportamento tanto das substâncias, a gente já sabe como ele é afetado, quanto de uma reação química. A gente vai estar preocupado mais com as reações em si, mas a termoquímica, ela então é essa área da química que vai estudar como a energia na forma de calor interfere nos processos químicos. Então a gente vai ver tudo que a gente já viu anteriormente, né? A gente vai continuar usando, só que agora a gente vai colocar no nosso estudo um outro ponto de visão, que é a questão do calor, tá? Da energia na forma de calor. Então, como que essa energia interfere no comportamento das reações químicas? Aí a gente vai ver como calcular essa quantidade de energia, a gente vai aprender a dar alguns conceitos relacionados a esse tipo de estudo, por exemplo, exotérmico, endotérmico, são conceitos que a gente já viu em algum momento, mas que vão fazer parte, assim, efetivamente, vamos colocar, desse contexto aqui de estudo, que é a termoquímica. Então, nós vamos ver também sobre entropia, nós vamos ver sobre energia livre de Gibbs, nós vamos ver uma série de conceitos que vão englobar aí a questão do calor, da energia na forma de calor. O capítulo 8, ele é um capítulo que eu chamo de capítulo conceitual. Se vocês forem passando as páginas aí, ele vai trazer algumas informações referentes a trabalho, calor, os princípios da termodinâmica, processos reversíveis, processos irreversíveis, entalpia. Isso é muito importante. Eu não estou explicando ainda não, só estou te dando um lance. Entalpia, essa parte aqui é extremamente importante dentro do estudo da termoquímica, então fiquem atentos quando a gente estiver falando sobre ela. A entalpia, ela vai ser esta quantidade de calor que participa de uma reação química, então nós vamos chamar de entalpia a quantidade de calor, portanto vai ser esse o tópico principal de todo o nosso estudo, entalpia. Qual é a entalpia de uma reação química? Qual é a entalpia de uma substância? Ou seja, calor. Tá? Então é muito importante. Energia livre de Gibbs e espontaneidade, não espontaneidade de uma reação. A gente vai ver agora, então, esses conceitos, começando aqui na página de número 2, 3, na verdade. Na página 2, ele traz os objetivos. Então, olha lá, ó. Distinguir variação de energia interna de variação de entalpia. Vocês já devem ter visto aqui, pessoal, pode ser que muitos conceitos se confundam não, desculpa, mas que se encaixem junto de conceitos físicos que vocês já estudaram, tá bom? Então tem certas coisas que eu não vou ficar entrando muito no detalhe, porque eu sei que vocês já estudaram em física. Eu sei porque eu converso com o Jonassi
para eu saber mais ou menos que ponto eu tenho que chegar do meu capítulo. Então, tem muitos conceitos aqui dentro que vocês já viram na disciplina de química, de física. Então, não tem por que ficar explanando sobre eles de novo. Só vou expor que eles são importantes para resolver os problemas, em muitos casos, mas não vou ficar detalhando esses conceitos, tá bom? Que conceitos são esses? Primeiros conceitos importantes dentro de termodinâmica. Os primeiros conceitos têm a ver com o que nós chamamos de sistema. Nós estamos cansados de saber, e eu falar, exercícios falarem, o livro falar, o sistema químico, o sistema formado por tal substância. Então, o que é um sistema? O sistema, ele é uma porção do universo que foi retirada para o estudo. Então, imagine que eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou falar rapidinho. Imagine que eu queira estudar o comportamento da água. Eu preciso pegar toda a água existente no universo para estudar o comportamento dela? Não. Eu posso pegar uma porção de água, sei lá, um copo, uma pequena parte de toda a água do universo, estudar essa pequena parte e, a partir desta pequena parte, dizer propriedades do todo. Então, um sistema, ele nada mais é do que a porção do universo, uma parte do todo que foi retirada para um estudo, tá? Então eu chamo de sistema isso. Então quando eu falo um sistema formado por gás oxigênio e gás hidrogênio, quando eu digo isso, um sistema formado por gás oxigênio e gás hidrogênio, eu estou querendo dizer para você que eu peguei uma pequena quantidade de todo o gás hidrogênio, de todo o gás nitrogênio do universo e coloquei em um local para estudar. Eu chamei aquilo de sistema. Tá? Então, o sistema é esse pedaço, é essa porção limitada do universo, que foi o universo todo. Tá? Não estou falando universo astronômico. Pode até ser entendido como, tá? Mas quando eu falo de um universo, eu estou falando do todo. Né? São os princípios matemáticos de conjunto. Tá? Então, quando eu falo de universo, de conjuntos numéricos lá que vocês estudam, universo, interseção, união, tudo isso. Então, quando eu falo conjunto universo, conjunto vazio, conjunto unitário, todas essas informações que são as mesmas aplicadas aqui. Então, quando eu falo no universo, eu estou falando do todo, não no universo astronômico aí, com planetas e etc. É claro que eu posso entender como, mas não é o caso, tá? Os sistemas, eles podem ser classificados em 3 tipos, a depender de como que se comportam 2 fatores dentro deles: a matéria e a energia. Então, eu vou observar o comportamento de matéria, partículas, né, átomos, moléculas, e energia dentro dessa porção que eu retirei para estudo. E a partir dessa observação, eu posso definir 3 tipos de sistemas. Né? O sistema é isolado quando não ocorre troca de energia, tá? Então não ocorre troca de energia nem de matéria com o ambiente. Um exemplo que não é um sistema isolado perfeito, mas que funciona para a gente entender, é a garrafa térmica, tá? A garrafa térmica, ela pode ser considerada, ela não é na prática, porque ela troca energia em um certo nível. A garrafa térmica, ela pode e ela é considerada em muitos exercícios que vocês vão resolver como um sistema isolado. Deixa eu ver se tem a imagem aqui embaixo. Poxa, ele não traz. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Aberto e fechado e isolado aqui. Deixa eu botar uma imagem para vocês. Olha só. Aqui, melhor essa. Olha só. O sistema é isolado como essa garrafa aqui, ó. Quando
o que está dentro, né, a matéria, ela não é perdida, então não ocorre perda de matéria, nem troca de energia. É por isso que, de certa forma, o café, por exemplo, ou uma bebida quente, que seja, quando é colocada dentro de uma garrafa térmica, ele demora mais em esfriar. Por quê? Ele vai esfriar com o tempo, mas, teoricamente, ele não deveria esfriar. Por quê? Porque a garrafa térmica, ela é considerada um sistema isolado, e nesse tipo de sistema não haveria perda de energia, não há troca de energia entre o que está dentro da garrafa, matéria, substância, e o que transita, no caso aqui, calor. Não existe, né, energia, não existe essa transferência, não há entrada nem saída de energia, calor, então por isso que o café não esquenta com facilidade. E se você colocar 10 litros é ótimo, 500 ml de café dentro de uma garrafa e não abrir e deixá-la fechada lá, os 500 ml vão ficar permanecendo lá dentro, eles não vão desaparecer. É diferente, por exemplo, de um sistema que ele chama de sistema fechado. O sistema fechado, como se fosse uma garrafa de refrigerante, aqui, ó, uma garrafa PET, uma garrafa de água mineral, por exemplo, não é isolado, é fechado. Olha só, o sistema fechado, ele permite a troca de energia. Então, ó, pode entrar e sair energia. Calor, tipo, eu posso esquentar ou esfriar o meu material que está dentro do meu sistema. Só que é o seguinte, por que ele não troca matéria? Porque como ele está fechado, o que está aqui dentro, né, a matéria, o material que está aqui dentro, permanece na sua inteira quantidade. Ou seja, se eu colocar 50 ml de um líquido dentro de uma garrafa PET e fechar ela, como esse exemplo aqui. Se eu colocar esse líquido na geladeira, então eu coloquei 500 ml de um líquido dentro de uma garrafa PET, fechei ela e coloquei na geladeira. O que vai acontecer? Ela vai resfriar. Por quê? Porque aconteceu troca de calor entre o material que está dentro e a energia, né? Entre a energia do material que está dentro da garrafa e a energia externa. Então, acontece essa transferência. No caso da matéria, por que eu continuo mantendo os 500 ml que eu tinha ali no início? Porque, como ele está fechado, mesmo que evapore, o gás vai ficar preso aqui dentro. Ele não vai ter como sair, diferentemente de um sistema aberto. Já o sistema aberto, ó, ele consegue trocar calor e matéria. Ou seja, se eu pegar uma garrafa com água simplesmente e colocar ela exposta ao sol, deixar ela ali durante um tempo, duas coisas vão acontecer. Simplesmente peguei uma vasilha, um recipiente aberto, coloquei água ali dentro e coloquei ao sol. Tá? Uma quantidade X de água. O que vai acontecer? Como o sistema está aberto, haverá troca de energia, então a água que está ali vai aquecer, vai resfriar, a depender da temperatura externa, tá? Da quantidade de energia externa. E o mais importante, se você colocou 500 ml de água nessa garrafa aberta, com o passar do tempo, se você for medir novamente a quantidade de água que tem ali dentro, não tem mais os 500. Por quê? Porque uma parte dessa água evaporou e a partir daí houve perda de matéria. Então, sistemas que são considerados como sistemas abertos, são aqueles que conseguem trocar tanto matéria, ou seja, perder quantidade de matéria inicial, quanto energia, ou seja, eu consigo resfriar, aquecer o meu material conforme as condições que eu estou expondo ele. Tranquilo esse tipo de definição, são definições que a gente já viu, inclusive no 9º ano, para quem estudou o 9º ano lá no Cristo Rei com o material do SAS, já viu essa classificação aqui. A única classificação que a gente não viu é fronteira. Todo sistema tem um limite, né? Olha só aqui, ó. O sistema é um pedaço do todo.
O limite do meu sistema, ou seja, aquela, digamos, ela pode ser uma barreira, um limite evidentemente real, mas pode ser também um limite muitas vezes imaginário, tá? Nesse caso aí são feitos cálculos para poder chegar a essas conclusões. Então, olha só, uma fronteira é o limite do meu sistema, ou seja, é aquilo que vai fazer com que ocorra a troca de energia ou a troca de matéria com o meio. As fronteiras, elas podem ser de 3 tipos, obviamente, assim como os sistemas. Elas podem ser adiabáticas, diatérmicas e permeáveis. Adiabáticas, olha lá, ó, não permitem a passagem de calor entre o sistema e o ambiente. Ou seja, são fronteiras que são observadas normalmente em sistemas isolados. Por quê? Não ocorre a troca de energia, tá? Fronteira diatérmica, ó, adiabática diatérmica. Permite a passagem de calor, mas não de matéria. Ou seja, é uma fronteira que vai ser observada, em grande parte dos casos, em sistemas fechados. Por que eu falo em grande parte dos casos? Porque a gente sabe que na ciência a gente tem várias situações. Então, como eu não conheço todas as situações que envolvem essa questão das fronteiras, e não posso te afirmar que isso se aplica em tudo, pode ser que aconteça em laboratório, por exemplo, situações em que eu tenha uma fronteira adiabática num sistema isolado ou num sistema fechado, e assim eu consiga, né, dependendo do material, e assim eu consiga prever alguns comportamentos diferenciados aí do que é exposto nos livros, tá? Esses comportamentos aqui que a gente estuda são comportamentos que a gente chama de comportamentos naturais, ou seja, são aqueles observados na natureza e obedecem de uma forma geral àquele princípio, aquela ideia. Ou seja, sistemas ou fronteiras adiabáticas naturalmente são encontradas em sistemas isolados, né? Fazem parte desse sistema. Já as fronteiras adiatérmicas, ou diatérmicas, desculpa, são encontradas nos sistemas fechados. Por quê? Porque é possível trocar energia e a fronteira é o limite. Ela permite essa troca de energia, a diatérmica. E a permeável, como no caso da nossa pele, por exemplo, já nós somos um exemplo de sistema aberto, e a permeável, ela vai permitir tanto a passagem de calor quanto a passagem de matéria. Lembra lá da osmose, no capítulo 7, que falava assim sobre sistemas, membranas semipermeáveis. Por que elas recebem esse nome? Porque elas são semipermeáveis, elas conseguem ser permeabilizadas por algum tipo de substância, mas não por todas. Então, no caso da osmose, por exemplo, quando a gente fala de membrana ou fronteira semipermeável, eu estou falando que ali, no limite entre os dois sistemas, existe um, um espaço capaz de trocar matéria em um determinado nível. No caso ali, ela permite a passagem de solvente, mas não a passagem de soluto, tá bom? Então, pessoal, a questão das fronteiras tem essa relação. Minha câmera ficou um pouco lenta, eu acho que vocês já perceberam, eu já percebi aqui. Ela tá lenta aí para vocês? Para mim tá. Me façam um sinalzinho aqui com ok ou não, ela tá lenta, meu áudio tá travando. Vocês não estão vendo a aula, não, segunda série? A câmera tá travando, tá lento, tá travando o áudio para vocês aí? O áudio não, a câmera tá um pouco. A câmera tá travando. Beleza, é isso que eu queria saber, ora. Dá para ligar aí o microfone e falar? Estão com a boca fechada, trancada? Só um minutinho, que eu vou resolver esse problema. Então, enquanto eu vou resolvendo o problema da câmera, eu vou falando.
Parei de compartilhar aqui só um minutinho mesmo. Olha só. Olá, voltou? Sim. Ok. Então, pessoal, essas são as primeiras definições. Além disso, nós vamos também entrar aqui no que nós chamamos de estado, tá? É muito importante essa definição, estado, tá? Então, eu vou falar o estado inicial, o estado final de um sistema. Quando a gente entra com esse termo, aqui é uma aula, é aquela aula que a gente lembra de fazer, que é aquela aula de definição. Não tem jeito. Aí é conceito, a gente vai falando dos conceitos e vai explorando eles. Então, o estado é a... Cadê aqui? É a situação em que as propriedades macroscópicas, ou seja, as propriedades que eu consigo observar do meu sistema, tais como temperatura, pressão, volume, enfim, uma série de informações que são observáveis, tá? Estão bem definidas, ou seja, são aqueles o estado de um sistema consiste em um momento, em um ponto do estudo desse sistema em que eu consigo observar nesse momento, nesse ponto, propriedades macroscópicas como a temperatura e pressão bem definidas. O estado de um sistema, ele pode ser modificado por meio da ação de algum processo. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um cilindro que dentro desse cilindro nós temos gás carbônico. Perceba que nessa situação 1, a qual ele denominou de estado 1, nós temos pressão, volume e temperatura desse sistema no estado 1 bem definidos. O estado de um sistema pode ser alterado por meio da ação de algum processo. Por exemplo, o que ele fez aqui? Ele diminuiu o volume do sistema. Quando ele diminuiu o volume do sistema, o que aconteceu? Houve uma mudança de algumas propriedades macroscópicas, observáveis. Então, veja, a pressão mudou, o volume mudou, a temperatura permaneceu a mesma. Logo, quando eu tenho nessa situação aqui, na situação 2, outras condições bem definidas, né? Outras condições, outras propriedades macroscópicas bem definidas, nós chamamos esse estado de estado 2. Então, ó, o cilindro de gás carbônico no estado 1, estado, então são as condições em que ele se encontra. Sofreu algum tipo de processo, e esse processo, né, qualquer tipo aqui, ele provocou uma alteração em algumas propriedades macroscópicas, que passaram a ter outros valores aqui, que no caso pressão e volume, e então ele nomeou esse estado de estado 2. É muito importante porque toda vez que a gente for estudar termoquímica, a gente vai ficar preocupado em dois estados somente, tá? A gente não vai se preocupar com... E ficou travando de novo, né? Não vai se preocupar com os estados intermediários. Nós vamos nos preocupar apenas com o estado final e estado inicial do meu sistema. Tudo bem? Então, eu não entendo por que essa câmera ela fica assim, mas eu entendo sim, é o celular. Então, isso são estados. Estados são condições em que eu faço a análise, quais as condições físicas, ou seja, quais as propriedades macroscópicas observadas no meu sistema em um momento, antes dele sofrer um processo, antes dele sofrer qualquer tipo de coisa. Tá? E aí, essas propriedades ou macroscópicas, né, ou microscópicas também, elas podem ser divididas em dois tipos de propriedades.
propriedades que são extensivas e propriedades que são intensivas. As propriedades de extensão, elas dependem do tamanho do tema, da minha amostra. Então, por exemplo, se eu tenho 10 gramas de sal de cozinha, de cloreto de sódio, em um sistema, e no sistema 2 eu tenho 20 gramas do meu cloreto de sódio, quer dizer, então, que a massa de qualquer material é uma propriedade extensiva. Por quê? Porque ela depende do tamanho da amostra. Eu posso ter amostras de 1 grama, 2 gramas, de infinitas, né, quantidades aí. Mas, assim, você tem que entender que tudo que é uma propriedade extensiva, ela depende do tamanho da amostra, tá? Então, ela vai depender do tamanho da amostra. Como quantidade de matéria, se a massa é uma propriedade extensiva, o número de mols também, evidentemente. E a energia. Já as intensivas, elas são propriedades fixas da substância. São aquelas propriedades que estão bem definidas, sejam elas macroscópicas ou microscópicas. E qual a diferença entre a extensiva e a intensiva? A extensiva, ela não depende do tamanho da amostra. Já a intensiva, sim, ela depende. Eu troquei aqui, pessoal. Volta. Extensiva, eu falei errado aqui na intensiva. A intensiva, ela não depende do tamanho da amostra. Isso quer dizer que, independente da quantidade de água que existir no meu recipiente, por exemplo, ela sempre vai ferver a 100 graus Celsius. Isso nas condições que a gente está. Então, a temperatura de ebulição, temperatura de fusão, condutibilidade elétrica, né, a capacidade de conduzir corrente elétrica, são propriedades que não dependem do tamanho do material. Ou seja, se o fio de cobre ele é um excelente condutor de eletricidade, independente do tamanho do fio, ele vai conduzir muito bem a eletricidade, porque ali eu não estou tratando de uma propriedade extensiva, mas sim intensiva do material. Beleza? Então, extensivas dependem do tamanho. Exemplo, massa, quantidade de matéria. Intensiva, não mudam com o tamanho da amostra. Exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, a não ser que sejam aplicados processos sobre o meu sistema que façam alterar essas propriedades intensivas aqui, tá? Mas veja que mesmo que eu aplique processos em cima do meu sistema e altere as propriedades intensivas, ela nunca vai depender da massa, porque aqui nesse caso não é a massa, não é o tamanho da amostra que está fazendo a variação da propriedade, mas sim um processo diferente desse, tá? Então, extensivas dependem, intensivas não dependem do tamanho da minha amostra, ela se mantém constante. E que tipo de processo, né? Já que a gente falou aqui de estado e que o estado tem propriedades macroscópicas e que essas propriedades elas podem ser extensivas ou intensivas, que tipo de processos podem acontecer com o meu sistema que podem alterar os estados deste sistema? São dois tipos de processos. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante mesmo, porque essa parte aqui, ela não vai se aplicar apenas à termoquímica. Ela vai se aplicar também à cinética. Essa parte aqui, o que eu estou falando agora, de espontaneidade e não espontaneidade, reversibilidade e não reversibilidade de uma reação ou de um sistema, de um processo. Olha só, ela vai se aplicar à termo, à cinética, ela vai se aplicar a equilíbrio químico, que nós vamos estudar aí cerca de
4 a 5 capítulos de equilíbrio químico, nós vamos estudar mais uns 3 capítulos de cinética, que tem a ver com o movimento, e termo. Tudo isso vai usar esses conceitos que eu estou falando anteriormente, mas vai aplicar essa parte de processo espontâneo e não espontâneo muito, 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 de uma forma muito evidente. O que é um processo espontâneo? Qual a diferença entre o processo espontâneo e não espontâneo? Bom, o processo ele é espontâneo, a gente costuma dizer dessa forma. Ele é um processo chamado de espontâneo quando nós conseguimos aí, de certa forma, quando nós conseguimos aí, de certa me desculpa. O processo ele é espontâneo. Eu fui pensar na câmera aqui, que tá me agoniando, essa câmera travando. Eu não sei se para você está, mas para mim tá enchendo o saco. Tá me deixando bolado. E os processos são espontâneos, são aqueles que acontecem naturalmente. Como, por exemplo, se eu pegar um copo, uma pedra de gelo e deixar ela exposta à temperatura ambiente. Simplesmente tirar ela do freezer e colocar ali em cima de uma mesa ou dentro de um recipiente e deixar fora do freezer, fora do ambiente em que ela se encontra. Naturalmente, sem que haja a intervenção externa. Tá falhando o meu áudio? Não. Não? Tá tranquilo. Eu vou dar um stop aqui na câmera e vou continuar só falando, tá bom? Então, olha só. Os processos são espontâneos, então quando eles acontecem naturalmente, sem que haja uma intervenção externa. Se você retirar a pedra de gelo do freezer e colocar ela em algum ambiente, como na mesa, naturalmente, sem que você precise ir lá aquecer, sem que você precise fazer nada, ela vai se transformar em líquido e depois ela vai evaporar. Isso é um processo espontâneo, ou seja, ele acontece, vai acontecer, então grave muito bem isso, ó. Espontâneo, ele vai acontecer naturalmente, porque é o natural dele acontecer. Queira você ou não, ele vai acontecer, tá? Então, todo o processo, ele é espontâneo quando ele ocorre sem que a gente interfira nesse processo. Já o processo não espontâneo, evidentemente, aí ele tem que ser o contrário do espontâneo. O não espontâneo é aquele que acontece com intervenção. Por exemplo, ferver a água. A água não vai se ferver sozinha. Ferver a água, tá? Eu não estou falando de deixar lá exposta ao ambiente. Estou falando ferver, pegar uma quantidade de água, colocar lá na boca do fogão e ferver. Você está fazendo esse processo. Então, quando você interfere, quando você age sobre o sistema de maneira a interferir nele, você está fazendo aí um processo não espontâneo, ou seja, você está indo contra ao que o sistema faria naturalmente. Aqui, por exemplo, ó, ele mostra a ideia do processo espontâneo e do processo não espontâneo. Ó, tenho 2 balões aqui separados por meio de um orifício com um material para abrir e fechar, de uma abertura. E essa abertura aqui, ela permite a passagem de gás. Veja, o gás ele está preso aqui nesse balão letra B. Esse processo aqui, ó, de prender o gás em um recipiente é um processo não espontâneo. Por quê? Porque, naturalmente, o gás tende a se espalhar por todo o ambiente em que ele se encontra. Então, se o ambiente é fechado, no sentido de que eu vou lá e fecho esse ambiente, eu estou provocando uma alteração no comportamento natural do gás. Ou seja, eu estou fazendo um processo não espontâneo. Então, professor, qual seria o processo espontâneo? O inverso dele. Ou seja, quando eu abrir
a minha válvula, o gás, ele naturalmente vai se expandir para todos os recipientes. Isso é natural. Agora, se você vem aqui e arruma um jeito de tirar o gás do recipiente A e colocar ele todo aqui no recipiente B de novo e fechar a válvula, aí você tem um processo não espontâneo. Tudo bem? Então perceba que esses processos, olha lá, ó, como eles alteram. É claro que a pressão total do sistema aqui no A e no B é 1, mas veja como eles alteram as propriedades o estado do meu sistema, tá vendo? Ó? Antes eu tinha o estado 1 com apenas um balão e a pressão de 1 atm nesse único balão. Já agora eu tenho o estado 2, veja, o processo, foi feito um processo sobre esse sistema, ele está no estado 2 e a partir daqui ele tem uma pressão aí dividida entre os dois balões, caracterizando aí uma diferença de estado entre o estado inicial e o estado final desse sistema. Além disso, tudo bem? Até aqui? Tranquilo? O que eu estou falando? Bem tranquilo, né? Tá dando para acompanhar certinho pelo livro, entender o conceito? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou perguntando? Porque como são muitos termos, eu preciso saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Não precisa falar, mas só fazer um sinalzinho assim aqui no Zoom. Tá dando para acompanhar certinho? Segunda série. Flor tá falando que sim. Camila, Nicole, Camille, Oliver, Monique, Amanda, Luiz, e aí? Heloísa, Ana Cláudia, tudo ok? Daniel, Sara, ok. Beleza, pessoal. Tranquilo. Então, ó, espontâneo, não espontâneo. Guarda bem isso com você. Além disso, o processo pode ser reversível e não reversível. O que isso significa? Significa o seguinte, um processo é dito reversível quando ele consegue voltar, mesmo depois de ter sofrido alguma transformação, e ó, muita atenção a essa parte de reversível e irreversível. Então, ó, um processo ele pode ser espontâneo e não espontâneo, reversível e irreversível. Um processo é reversível, tudo que é reversível é aquele que consegue voltar para o seu estado inicial naturalmente, tá? Olha lá, ó. Então, ó, processo é reversível quando eu consigo retornar ao meu estado original. Então, aqui no nosso exemplo, é como se o gás, de certa forma, conseguisse voltar naturalmente e ficar todo contido aqui no recipiente B, tá? Então, naturalmente contido ali. Então, sem que o ambiente, de modo que o sistema e o ambiente não sofram quaisquer alterações. Então, isso vai ser muito importante quando a gente estudar as reações químicas. Nas reações químicas, a gente tem reações químicas reversíveis, reações químicas irreversíveis. E a gente vai aplicar esse conceito, no estudo das reações. Por isso que eu estou falando da importância dele. Reversível, então você vai te indicar um processo que tende a voltar ao seu estado original. Se eu penso nas reações químicas, é como se eu tivesse aqui, ó. Vou pegar aqui o exemplo, acompanhe o raciocínio. Vou pegar o exemplo aqui dos balões, ó. Aqui eu tenho uma reação, os reagentes, onde eu estou marcando com a setinha, ó, aqui. E do lado direito eu tenho os produtos. A seta dupla aqui, entre os reagentes e o produto, simboliza um processo reversível, tá? É claro que aqui ele está indicando espontaneidade, mas o que eu quero mostrar para vocês é que todo processo reversível, ele é simbolizado por uma seta dupla, ou seja, indicando que os reagentes estão se transformando em produto e os produtos estão se tornando reagente novamente. Esquece o espontâneo e não espontâneo aqui em cima. É só para indicar aqui.
Tudo que é reversível é representado por essas setas duplas. Uma em uma direção, outra na direção contrária. E, obviamente, que o processo é irreversível quando eles não voltam ao seu estado original sem intervenção externa. Ou seja, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Imagine que eu vou, sei lá, queimar aí ele fala queda de um copo, né? Mas vou queimar uma folha de papel. Esse tipo de processo que acontece com papel é um processo irreversível. Por quê? Eu não consigo retornar, ou seja, o papel, naturalmente, ele não consegue retornar ao seu estado de origem, ou seja, depois que ele foi queimado, ele se transforma em cinza, a cinza, ela não consegue, eu não tenho como pegar, quer dizer, não sei, né? Eu não tenho, a cinza naturalmente não consegue voltar a ser papel, naturalmente. Tá? É diferente, por exemplo, de processo que acontece com a água, que, né, dos processos físicos que naturalmente acontecem. Então, por exemplo, se eu penso nas transformações físicas da matéria, todas as transformações físicas, elas são reversíveis, tá bom? Qualquer processo físico, no caso das transformações físicas, fusão, ebulição, solidificação, condensação e assim sucessivamente, elas são reversíveis. Agora, existem processos que são irreversíveis, aí nesse caso eles são aqueles processos que não voltam ao estado de origem. Tudo bem? Bom, pessoal, como temos termodinâmica, nós temos aqui princípios que serão aplicados da termodinâmica. O primeiro princípio, eu acho que vocês já estudaram esses princípios na aula de física. Se não estudaram, vocês vão estudar daqui a pouco, em algum momento. Já estudaram os princípios da termodinâmica? Eu acredito que sim. O Jonassi tinha comentado comigo uma vez que eu estava vendo sobre isso. Não sei se foi nesse período agora de aula online ou se foi na sala de aula, mas vocês já devem ter entrado em contato com os chamados princípios ou leis da termodinâmica. São 3 leis, tá bom? A gente vai só resumir, perceba que não tem nenhum tipo de cálculo matemático aqui, apesar delas terem cálculos, tá? Quando vocês forem estudar em física, ou se vocês já estudaram em física, existem equações para calcular esses princípios, né? A intensidade desses princípios. Então, aqui, ó, o primeiro princípio da termodinâmica é a energia de um sistema isolado é constante. A energia do universo é constante. Ou seja, isso significa o quê? Que a energia, ela não pode ser criada nem destruída. Ela é sempre transformada. Eu costumo brincar seriamente falando do seguinte: imagine que, pense no Big Bang, né? Pela teoria científica aí do Big Bang, onde a gente tem a formação do universo por meio aí dos planetas, estrelas, etc., por meio aí da expansão de um pequeno ponto lá, onde tinha uma alta quantidade de energia condensada. Eu costumo dizer o seguinte: se você levar ao pé da letra, né, no sentido, esse primeiro princípio da termodinâmica, você vai chegar à conclusão de que a energia que existia lá no início do universo, a quantidade dessa energia, ela ainda existe. Ela só está separada em vários pontos, em várias formas de energia, mas se eu conseguisse somar a energia de tudo que existe no universo conhecido, eu obteria o mesmo valor de energia lá do início da criação desse universo. Então, é isso que nós dizemos, ou que quer dizer o primeiro princípio da termodinâmica, que a energia do universo, do todo, é constante.
energia não pode ser criada nem destruída, ela é convertida em outras formas de energia. Então, por exemplo, quando você bate palma, a energia mecânica, que é o movimento da sua mão, ela está sendo convertida em dois tipos de energia, né? De calor, quando você atrita a sua mão na outra, e também sonora aqui, ó, quando você também consegue emitir esse som por meio do barulho. Então, conservação da energia é o primeiro princípio da termodinâmica. Atenção a isso aqui. A energia é conservada ao longo do meu processo. Então, se eu tenho uma quantidade X de energia no meu estado inicial em uma reação química, essa energia, evidentemente, ela pode ser transformada em outros tipos. Mas, se eu conseguir capturar, né, mas se eu verificar o estado 2 do meu sistema, o estado 2 ele vai possuir ou apresentar a mesma quantidade de energia do estado 1. Ah, professor, mas aí eu fiz um exercício que não tinha isso, a quantidade de energia mudava. Provavelmente alguma coisa aconteceu aqui que escapou energia na forma de calor, se transformou em som, etc. Enfim, mas se você conseguir juntar toda a energia do estado 1, mesmo depois dele passar do processo, você vai obter a mesma quantidade de energia do estado 2, depois de ser né, depois de ser passado por esses processos. Então, conservação da energia é o primeiro princípio da termodinâmica. Segundo princípio, aí, deixa eu ver se ele fala já aqui da entropia. Não, não fala não. Não, ele fala aqui. Ó, segundo princípio da termodinâmica, o princípio da entropia, tá? Olha lá, ó. A entropia, o grau de desorganização, a gente já falou sobre isso, o grau de desorganização do universo tende a um máximo. O que que isso quer dizer? Que, naturalmente, os sistemas, eles tendem a aumentar. Ó, olha o que eu estou falando. Naturalmente, espontaneamente. Então, processos espontâneos normalmente levam a um aumento da entropia, ou seja, naturalmente, sistemas tendem a ficar mais desorganizado com o passar do tempo. Olha aqui, ó, no exemplo. Então, o segundo princípio da termodinâmica é o princípio da entropia. A entropia é representada pela letra S maiúscula, ok? E ela é entendida como grau de desordem, como eu acabei de falar. Ó, nos fenômenos, marquem isso aí, ó. Nos fenômenos espontâneos, em geral, é o que eu estou falando, porque tem condições em laboratório que, às vezes, os pesquisadores, eles querem verificar como que a substância se comporta de uma maneira não espontânea. Então, eles fazem equipamentos, situações, montam experimentos que conseguem driblar, vamos botar assim, esses princípios em certo grau, tá bom? Aí eles conseguem verificar. Por isso que eles sempre colocam, em geral, processos espontâneos tendem a aumentar a entropia do sistema. Olha lá, ó. Imagine aqui, ó, quando eu abro a válvula, o gás se espalha para todos os recipientes. Logo, há um aumento da desorganização. Olha lá, ó, as partículas que estavam antes em um único recipiente, elas passam a ocupar 2 recipientes. Houve um aumento da entropia, da desorganização. Quanto mais partículas, mais desorganizado é o sistema. É o que a gente viu lá nas propriedades coligativas, tá? Então, ó, processos espontâneos tendem a aumentar a entropia do sistema.
E processos não espontâneos tendem, então, a diminuir a entropia do meu sistema, ou seja, a desorganização do meu sistema. Beleza. Entendido aqui? Tranquilo? Sim. Sim, beleza. E o terceiro princípio é o princípio do zero absoluto, né, que a gente chama, ou o terceiro princípio da termodinâmica, que diz o seguinte, ó, isso é importante, tá? Importantíssimo para cálculos que a gente vai fazer futuramente. Então, ó, terceiro princípio da termodinâmica, a entropia dos sólidos cristalinos puros, né, não misturados, sólidos. Então, ó, a entropia de sólidos, é isso que ele está querendo dizer aqui para você, no zero absoluto é igual a zero. Ou seja, não há desorganização do sistema quando nós atingimos essa temperatura chamada de zero absoluto, tá? No caso dela, é uma temperatura que equivale a 0 Kelvin e seria aquela temperatura que é impossível de atingir, tá, pessoal? Não dá. A gente não tem instrumentos para fazer isso, não tem como mesmo. É um princípio teórico, tá? Mas só que ele é real porque é teórico. Quando eu falo teórico, não é porque ele não se aplica assim, é porque ele consegue explicar os fatos e aí eles extrapolaram esses fatos reais para fatos teóricos, no sentido de se eu chegasse a zero, ou seja, a uma temperatura extremamente baixa, o que acontece com o meu material? O grau de desorganização para. É como se nessa temperatura tudo que tem movimento parasse. Literalmente, tudo para. Então, se tudo para, a entropia, a desorganização também para. Por isso que sólidos tendem a ter entropia igual a zero quando submetidos a baixas temperaturas, tá bom? Então, ó, dessa forma, marca isso daqui, ó. À medida que a temperatura diminui, a entropia também decresce. É isso que o princípio da termodinâmica, o terceiro princípio, ou a terceira lei. Claro que não é só isso, tá? Vai mais além, aqui a gente só está pegando o conceito bem raso mesmo, para a gente entender 3 pontos. Primeiro, que a energia se conserva. Segundo, que processos espontâneos eles tendem a aumentar a entropia do sistema, a desorganização do sistema. E terceiro, que se eu diminuir gradativamente a temperatura do meu sistema, ou seja, submeter ele a temperaturas cada vez menores, nós vamos chegar a um ponto em que essa desorganização, a entropia será zero. Por isso que, no terceiro princípio, entropia de sólidos submetidos ao zero absoluto, 0 Kelvin, menos 273 graus Celsius, tá? É igual a zero. Isso daqui é muito importante, tá bom, pessoal? Ó, arbitrariamente, atribui-se o valor zero como referencial para a entropia para sólidos cristalinos puros, tá? Isso vai ser muito importante na hora de você calcular, porque, por exemplo, você trata a entropia dele como zero, você pode considerar como zero, porque o grau de desorganização de um sólido é muito baixo em relação a um líquido e em relação ao gás. Então, para efeitos de cálculos, muitas vezes, tá? Muitas vezes, nós atribuímos um valor de zero para a entropia de sólidos. Sólidos. Gustavo, Cristalinos puros. Oi. no princípio da conservação de energia, se ele é aplicado somente com a energia de um sistema que é trocado com o meio externo, ele se aplica no sistema fechado? Como? Repete a pergunta que eu não entendi. Não tem no princípio de conservação da energia? Aham. Se ele se Então, aí aplica fala
a sistemas fechados e abertos, por exemplo? Só fechado, não? Porque ele tá falando que é um sistema que Não, tem que trocar. a energia, ô Camila, ela vai ser conservada, independente. Por exemplo, você pode não ter a mesma quantidade. Vamos supor assim, você tem o estado, vou pegar aqui, ó. Você tem o estado número 1, e ele tem uma determinada quantidade de energia, um sistema isolado, etc e tal. Só que aí você abre esse sistema. Quer dizer que você perdeu aquela quantidade de energia inicial? Não. Você, de certa forma, liberou esta quantidade de energia. Se você tivesse como, de alguma forma, capturar novamente essa energia liberada e somasse com aquela que ficou ali dentro do recipiente, você teria energia total. Então, a energia ela se conserva, independente do tipo de sistema. O que ele fala do sistema isolado aqui é por que ela é constante. Porque se considera constante porque não há troca de energia com o meio no sistema isolado. Então é mais fácil calcular, evidentemente, a energia de um sistema isolado. Agora, em um sistema aberto, em um sistema fechado, também ocorre, é um princípio universal, tá? É um princípio universal esse. A energia, ela se mantém constante. Ela se mantém constante. Só que vai haver perda de energia ali, tanto no aberto quanto no fechado. Por quê? Porque uma parte dessa energia foi transferida para o ambiente. Mas, se você conseguisse, por meio de alguma coisa, de alguma forma, capturar essa energia que foi dispersada para o ambiente, você teria a mesma quantidade inicial, entendeu? Então, o princípio ele é aplicado a todos. Só que, a efeitos de cálculo, você não consegue calcular a energia se, por exemplo, de um sistema... Consegue, né? Mas você não consegue aplicar, digamos assim, calcular, observar, melhor dizendo, a mesma quantidade de energia no início e no fim de um sistema aberto e de um sistema isolado, justamente porque acontece essa troca. Mas ela se mantém constante, tá bom? Entendeu? Ela se mantém constante. O negócio é que você não consegue calcular depois porque ela foi transferida para o meio externo. Se você tivesse um mecanismo para capturar essa energia que foi lá e liberada externamente, aí você teria como observar que é constante. É um princípio, né? Beleza? E igual no sistema espontâneo ou não espontâneo. Não é sistema. Não, O calma. processo é espontâneo e não espontâneo. O processo age sobre o sistema. Não, eu tô falando, tipo, na segunda lei já. O que que tem? A entropia do sistema espontâneo e não espontâneo é inversamente proporcional ao do ambiente, né? A entropia do sistema espontâneo e não espontâneo é inversamente... Depende do ambiente que você está fazendo isso, entendeu? Mas naturalmente sim. Naturalmente sim. Tá? Naturalmente. Agora, se você cria condições laboratoriais em que a entropia... Porque pode, tá? Eu posso criar, fazer, por exemplo, experiências no vácuo, em que o meu sistema tem uma entropia alta, mas externamente não há entropia porque não tem matéria ali, né? Não tem movimentação de partículas, você entendeu? Entendi. Naturalmente, sim, naturalmente acontece. De fato, se eu fizer aqui agora, igual eu tenho um copo de água aqui em cima da minha mesa, a água que está aqui dentro desse copo, né, evidentemente, tem um sistema aberto e etc. A entropia externa aqui do meu ambiente, que é o ambiente do espaço onde eu estou, ela é muito maior a entropia interna. Agora, eu posso modificar essas condições, tá? Em laboratório. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tudo bem aqui, pessoal? Então, vou verificar aqui. Nós vamos falar mais esses conceitos. E aí a gente encerra a aula hoje, porque eu já até conversei com o Danilo que eu tenho que resolver uns problemas em Linhares e eu tenho que estar meio-dia em Linhares para resolvê-los.
Então, eu vou tentar ser o mais breve aqui para a gente concluir essa parte aqui, ó, que vai envolver calor e trabalho. Qual é o lance? Qual é o lance? Olha aqui, Camille, ó, a questão da energia, ó. Tudo que você tem no final, menos a energia inicial, ela é zero, ó. Dessa forma, a variação de energia do universo, ou seja, a variação da energia, tanto do meu sistema aberto, fechado, isolado, tanto do meu estado 1 quanto do meu estado 2, ela é igual a zero. A variação. Por quê? Porque a energia se mantém constante, tá? Se você tivesse como calcular, você ia obter exatamente isso daqui, tá beleza? Agora, como é aberto, perde-se energia para o universo, né, para o ambiente externo, e aí você não tem como fazer esse cálculo com efetividade. O que é esse ponto aqui? Calor e trabalho. Ele vai diferenciar calor, trabalho e temperatura, tá? São 3 pontos importantes de definição, tá, pessoal? Trabalho. Trabalho em física é tudo aquilo que é capaz de causar uma compressão ou uma expansão em um sistema. Ou seja, pode modificar, digamos, o volume do meu sistema. Então, por exemplo, aqui, olha só, no meu estado 1 e no meu estado 2, houve uma mudança de volume, olha lá, metade. Isso daqui, ó, esse processo que causou essa mudança de volume, ou seja, contraiu ou expandiu o meu sistema, é justamente um processo que foi provocado por meio do trabalho. Então, em química, em física, vocês vão ver como calcular. Aqui também tem os cálculos de trabalho, tá? Eu vou verificar se é importante, porque na verdade tem muitas coisas aqui nesse capítulo que não são importantes assim para, não é que não são importantes, mas elas não se aplicam com efetividade ali dentro do exercício na hora que você está fazendo ele, entendeu? Então tem algumas coisas, como por exemplo, calcular o trabalho. Isso daí é mais específico de física. Você tem que entender aqui que trabalho é um tipo de processo, né? É um tipo de situação que é definido como a, a alteração do estado de contração ou expansão do meu sistema. Então, o trabalho, ele é esse tipo de força, vamos colocar assim, que causa esse deslocamento, uma mudança no meu estado. Ou seja, provoca mudança das variáveis de estado do meu sistema, em algum grau. Então, trabalho é esse tipo de força. Eu posso falar isso. É uma força, né? É a ação de uma determinada entidade que provoca deslocamento, contração, expansão de um sistema. Ou seja, é algo que provoca alterações nos estados, nas variáveis de estado do meu sistema. Já vimos essa diferença de trabalho de temperatura e calor. Ó, calor e temperatura. Mais uma vez, se a gente viu no 9º ano, viu na primeira série, vai ver aqui de novo. Não confunda calor com temperatura. Calor é energia. Calor é energia que é transferida, presta bastante atenção, ó, que é transferida quando acontece uma variação de temperatura. Por exemplo, eu peguei uma pedra de gelo lá do freezer e coloquei na minha mão. A pedra de gelo, ela tem uma temperatura menor do que a minha mão. O que vai acontecer? Por que eu sinto a minha mão ficar gelada? Porque está saindo calor, ou seja, a pedra de gelo está absorvendo o calor da minha mão, ou seja, o calor, a energia, ela só começou a existir porque existe diferença de temperatura. É isso que ele quer dizer aqui, ó. É um fluxo
de energia de um ponto para outro, então precisa ter 2 pontos, tá? Devido a um gradiente, a uma diferença, gradiente é diferença de temperatura. Resumindo, é quando um corpo quente se encosta em um corpo frio. Ou seja, o calor ele sempre vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá bom? E a temperatura, ela é a movimentação das partículas. Quanto mais movimentadas estão as partículas, maior é a temperatura. Aqui dentro do meu quarto, o ar está ligado. Partículas estão menos agitadas, menor a temperatura. Fora do meu quarto, não há ar-condicionado, tem sol, as partículas estão mais agitadas, as moléculas estão mais agitadas. Logo, nós temos aí uma maior temperatura. Por que que eu sinto calor quando eu saio daqui e vou lá para fora? Porque lá fora, provavelmente está com uma temperatura maior do que o meu corpo. E aí, ó, se lá fora tem uma temperatura maior do que o meu corpo, o calor, que é o fluxo de energia, vai sair lá de fora para dentro. Por isso que a gente absorve calor e sua, porque tem que manter a temperatura corporal constante, tá? Então, o suor, ele é decorrente justamente desse fluxo de energia. A temperatura externa está maior do que a temperatura do meu corpo, então o calor flui do mais quente, externo, para o mais frio, meu corpo está mais frio, e aí ocorre essa absorção de calor e, consequentemente, o nosso corpo ele vai suar porque tem que manter uma temperatura constante. Beleza, pessoal? Tranquilo para vocês? Eu vou pedir desculpa, eu vou tentar resolver esse problema dessa câmera logo, mas é o celular, o modelo do celular, ele é um modelo antigo demais. E o seguinte, a gente vai parar por aqui a aula, eu já conversei com o Danilo, tá bom? Nós vamos parar por aqui a aula. E na próxima semana, a gente vai um pouco mais, tá? Para ir fazendo, como a gente já faz, na verdade, a gente vai até meio-dia, mais ou menos, para a gente poder suprir essa necessidade aqui desse tempinho que ficou para trás. Beleza? Para vocês? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, ó, obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Murilo, ó, tem que me chamar lá para jogar, hein, Murilo? Jogar uma partidinha hoje à noite. Eu vou jogar hoje até de madrugada. Vou jogar uma partidinha com você lá pra gente brincar junto. Beleza. Então tá. Falou, pessoal. Obrigado, Falou. hein? Vou me adiantar aqui que eu preciso ir pra Linhares ainda.